Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma lição introdutória à ética. Na videoaula de hoje, daremos continuidade à discussão sobre temas de bioética, em especial algumas questões morais relacionadas ao início da vida. Então, vimos na videoaula anterior que há uma série de temas e de problemas que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, em especial no final do século XX, suscitaram em termos de debate público de problemas de ética e de bioética em particular. Então, por exemplo, clonagem, engenharia genética para melhoramento humano, né, a permissibilidade ou não de escolha de embriões, seja de características secundárias ou daquelas que dizem respeito ao melhoramento em geral, e assim por diante. E vimos também que uma dessas questões é o problema da permissibilidade ou não da interrupção de uma gestação humana, que também é conhecido como o problema do aborto. Então, na videoaula de hoje, eu vou apresentar, no mesmo espírito da videoaula anterior, algumas reflexões a partir de teorias normativas divergentes na bioética sobre certos temas, né, relacionados com o aborto, e no final vamos questionar um pouco a possibilidade de uma certa congruência normativa para que aquele dissenso que existe sobre temas de bioética relacionado com interrupção da gestação possa, talvez um dia, né, encontrar algum tipo de acordo. Bem, para começar então a discussão sobre esse tema, eu gostaria de lembrar que na primeira videoaula que fizemos, essas lições introdutórias à ética, procurando diferenciar uma abordagem filosófica de um problema moral de outras abordagens, foi apresentado como exemplo de um argumento filosófico o chamado argumento pró-vida, né, que estabelece duas premissas. A premissa maior é a seguinte: é errado matar um ser humano. A premissa menor diz: o feto é um ser humano inocente ou em potencial, o feto é uma pessoa. Portanto, a conclusão é errado matar um feto humano. Desde então, a primeira lição, né, eu venho insistindo sobre a necessidade de a gente avaliar filosoficamente, de forma crítica, esses argumentos. Então, uma primeira questão é se a conclusão de fato se segue das premissas. Nesse caso do argumento pró-vida, parece que o argumento é válido. Entretanto, nós precisamos discutir também se ele é um argumento correto, quer dizer, se tanto a premissa maior quanto a premissa menor são verdadeiras. E aqui, então, cabe mencionar que quem discorda desse argumento, em geral, questiona a segunda premissa, a ideia de que um feto é uma pessoa humana inocente. Bem, claro, teríamos que aqui discutir e aprofundar, voltaremos logo a esse tópico, sobre o que é ser uma pessoa. Mas, em geral, uma posição liberal, digamos, em relação à interrupção de uma gestação, critica o argumento pró-vida, dizendo que nós não podemos confundir, então, o que é ser uma pessoa e o que é ser um ser humano, né? Além disso, né, outros questionam a primeira premissa, a verdade da primeira premissa. Então, por exemplo, Peter Singer é um autor que nota isso e diz que a ideia de que é errado matar um ser humano inocente é em geral assumida como verdadeira porque as pessoas têm uma certa perspectiva, muitas vezes religiosa, de considerar a vida humana sagrada, né? O argumento da santidade da vida humana. Entretanto, Peter Singer, por exemplo, questiona não apenas o segundo argumento, mas recusa a verdade do primeiro argumento, da primeira premissa, dizendo que nem sempre é errado matar.
Então, ele diferencia matar de cometer homicídio, assassinato, né? Dizendo que, no último caso, sim, nós estamos diante de algo imoral e que, portanto, pode ser, inclusive, criminalizado. Mas há muitas circunstâncias na vida e na convivência social das pessoas, no qual nem sempre é errado matar. Então existe a morte por compaixão, por exemplo, né? Se alguém está gravemente ferido, preso no meio de escombros, né, de um acidente e não pode ser salvo e pede para ser morto, muitas vezes a morte chamada, né, por compaixão é aceitável moralmente. Assim como em muitos outros âmbitos da vida humana, né, tirar a vida de alguém nem sempre é errado. Nós veremos isso particularmente na próxima videoaula, quando trataremos de problemas de final de vida, de eutanásia. Bom, o ponto só é o seguinte, que o argumento pró-vida é recusado tanto por liberais em relação à segunda premissa, mas também pode ser questionado em relação à primeira premissa, né? E Peter Singer faz isso, mas ele recusa o argumento pró-vida. Eu não estou dizendo que esse questionamento é suficiente para recusar o argumento, eu só estou mostrando exemplos, né, de questionamentos filosóficos em relação ao argumento pró-vida. Então, em geral, o argumento pró-vida, né, nos leva a ter uma atitude anti-aborto, né, a posições mais radicais que dizem que nunca seria moralmente correto interromper uma gestação humana. Outras menos absolutistas dizem que somente para salvar a vida da mãe, da gestante. Outras um pouquinho menos, né, radicais dizem que é possível fazê-lo também quando a gestação resulta do incesto ou do estupro, né? E finalmente também há posições mais permissivas em relação à interrupção quando o feto apresenta alguma anomalia, algum problema de desenvolvimento, né? Então, em especial, cabe mencionar, né, que no Brasil, por exemplo, o Código Penal brasileiro, que é da década de 1940, né, ele só permite em 2 casos, para salvar a vida da mãe e por estupro, né? E ainda assim, em geral, né, muitos movimentos religiosos procuram dissuadir as pessoas de interromper a gestação. Entretanto, a jurisprudência brasileira, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal, já permite interrupções em casos de doenças gravíssimas. Então, o argumento em geral é esse, ela leva essa posição mais conservadora, né, em relação ao aborto. Se abrem algumas exceções, mas esse argumento ele parte de premissas que utilitaristas, né, como Peter Singer, recusam. Então, qual seria a alternativa? Quer dizer, qual é a visão utilitarista do próprio Peter Singer, né? Em geral, Peter Singer diz que a ciência é a única propriedade moralmente relevante. Então, no processo de desenvolvimento, né, fetal, quer dizer, nós temos aí primeiro um zigoto, o pré-zigoto, o zigoto, o embrião, aí o feto. Enquanto não surgir o sistema nervoso central, enquanto o feto não tiver a capacidade de sentir dor ou sofrer, quer dizer, não for um ser senciente, não é moralmente errado interromper essa gestação, né? Então, há aí uma atitude, digamos, que possibilita a gestante ou o casal, a futura família, né, a decidir pela interrupção da gestação, sem que se cometa nenhum tipo de infração a princípios éticos utilitaristas, tal como Peter Singer sustenta, né, que pensa que a ciência é, enfim, a única propriedade moralmente relevante. Bem, essa posição, ela de alguma forma coincide com o que a gente conhece também como o argumento pró-escolha, né? Então eu gostaria, da mesma forma que foi apresentado lá na lição 1, né, na primeira lição introdutória à ética, e agora foi retomado e foi discutido um pouquinho criticamente,
eu gostaria de propor aí uma espécie de formalização, digamos, né? Colocar o argumento da pré-escolha no modo canônico, quer dizer, com as duas premissas e a conclusão, e convidar vocês a refletirem criticamente sobre as premissas e sobre se a conclusão é realmente válida ou não, né? Então, o que diz basicamente o argumento pró-escolha? Ele parte de uma premissa primeira, que diz que se os fetos não são pessoas, o aborto é moralmente permissível. A segunda premissa diz: os fetos não são pessoas. A conclusão que se segue é que o aborto é moralmente permissível. Então vamos avaliar a cogência desse argumento, em primeiro lugar perguntando se ele é válido, quer dizer, se a conclusão se segue, aparentemente sim, mas vamos refletir também sobre a verdade das premissas. Por quê? Porque, por exemplo, a primeira premissa é na forma condicional, ela não pode, né, ser negada nesse aspecto, mas a segunda premissa diz claramente: os fetos não são pessoas. Então aqui que começam as divergências. Quer dizer, qual é o conceito de pessoa que o argumento pró-escolha está utilizando? O que é uma pessoa? É um agente? É um ser humano adulto? Ser pessoa é idêntico ou é sinônimo de ser humano? Ou uma pessoa é sempre somente um ser consciente, racional, capaz de tomar decisões, né? Que tem consciência da própria identidade ao longo do tempo, etc. Nesse último caso, de fato, teremos que concordar com a premissa número 2, quer dizer, os fetos não são pessoas porque não são capazes de racionalidade, não são seres autoconscientes, não têm uma noção de identidade própria ao longo do tempo, etc. Né? Então, reflitam sobre isso, sobre a premissa 2, né? Em especial sobre o que é ser uma pessoa, né? Porque dependendo da significação implícita a esse conceito, nós somos levados a aceitar ou não essa premissa, né? Bem, e aqui, claro, não cabe a um professor de ética moralizar no sentido de defender o argumento pró-vida ou pró-escolha, mas é importante também tentar estabelecer uma análise comparativa entre os dois, né? Então, se de fato as premissas do argumento pró-vida são mais frágeis, né, nós nos sentimos mais, digamos, propensos a aceitar o argumento pró-escolha, né? Dizer que diz que, como de fato os fetos não são pessoas, o aborto é moralmente permissível, né? E essa é uma posição que tem encontrado uma ampla aceitação, né? Então, eu não vou dizer que é exatamente essa a minha perspectiva em relação às coisas, mas eu gostaria de apresentar agora um tipo de defesa desse argumento pró-escolha que me parece, sim, bastante convincente. Qual é essa forma, então, de estabelecer uma certa cogência do argumento pró-escolha, né? Em primeiro lugar, permitir que ele permite diferentes gradações, né? Então, vou apresentar aqui o caso norte-americano, né? Já mencionei a legislação brasileira, e eu vou mostrar o caso norte-americano e vou citar um autor que defende essa posição com argumentos filosóficos bastante convincentes. E o caso é o seguinte, né? Ele aconteceu no estado de Texas, chama Roe versus Wade, ele é de 1973, onde foi solicitado, então, a permissão para a interrupção de uma gestação, e a legislação do Texas, sendo bastante conservadora, proibiu, né, a gestante, o casal, de fazer essa interrupção, né? As partes interessadas fizeram um recurso à Corte Suprema dos Estados Unidos, e a Corte Suprema dos Estados Unidos proibiu todos os estados, inclusive o estado de Texas,
de proibir interrupção de gestação. Então, automaticamente, né, a decisão que passou a valer foi a da Suprema Corte Americana, que estabeleceu então que no primeiro trimestre de gestação as interrupções então não poderiam ser proibidas, portanto seriam permitidas, né, para quem quisesse fazer. No segundo trimestre, desculpe, somente se poderia fazer uma interrupção com acompanhamento médico, quer dizer, se fosse fazer uma ultrassonografia e detectar algum problema, né? E claro, também com acompanhamento psicológico. E no terceiro trimestre, último, né, quando já o feto teria condições de sobreviver fora do útero materno, então seria proibido de fato, né? Então nós temos aqui uma solução que parece razoável no sentido de distribuir, né, ao longo do tempo a gestação, dizendo que nas fases iniciais se poderia sim, o que considera, digamos, também a perspectiva utilitarista, coincide com a perspectiva utilitarista, né? E aqui então estabeleceria o direito da gestante, né, de interromper na primeira gestação, por quaisquer razões que fossem, né? Não haveria necessidade aí de laudo médico. Bem, um autor que defende essa posição e esclarece, né, é o Ronald Dworkin, que tem um livro que chama Life's Dominion, o domínio da vida, um argumento sobre o aborto, a eutanásia e a liberdade individual. E ele mostra que a decisão da Suprema Corte Americana ela foi baseada no direito inalienável das pessoas, né, estabelecida pela Constituição Americana, de liberdade religiosa. Então, assim como as pessoas têm direito de escolher a sua religião, elas deveriam, né, ter o direito de escolher levar adiante ou não uma certa gestação, porque muitas vezes, por trás do argumento pró-vida, temos claras pressuposições de crenças e de valores religiosos. Bem, mas não é só esse argumento interessante, porque ele mostra compatibilidade com a Constituição Americana, né? Porque aqui a questão não é jurídica, a questão é uma questão bioética, uma questão ética propriamente dita, né? Então, nesse livro, o Dworkin defende filosoficamente a decisão da Suprema Corte Americana, independentemente das questões jurídicas. E o argumento dele vai na seguinte direção, né? Todos nós reconhecemos o valor intrínseco da vida. Então, todos nós lamentamos a morte de uma pessoa, de um ente querido, de um amigo, ou mesmo de uma pessoa estranha. Por quê? Porque, no fundo, sejam liberais, sejam conservadores, todos concordam que a vida tem valor intrínseco, tá? Então, aí uma base, né, um pano de fundo de concordância em relação ao valor intrínseco da vida. O ponto só é conhecer o que significa atribuir valor intrínseco à vida e também por que liberais pensam que, muitas vezes, em nome do próprio respeito ao valor intrínseco da vida, nós devemos permitir, por exemplo, né, a eutanásia e certas interrupções de gestação, mesmo que nós lamentemos profundamente que essas vidas sejam perdidas. Então, o Dworkin apresenta um argumento filosófico para mostrar que a atribuição de valor intrínseco à vida, ela é tal que, com isso, nós percebemos que a vida não tem valor meramente instrumental e também não tem valor meramente subjetivo. E o esclarecimento, então, do que é atribuir valor intrínseco à vida se faz depois, né? Então, o que, em primeiro lugar, é atribuir valor instrumental a algo, né? O Dworkin diz que é quando nós percebemos que o valor depende da mera utilidade ou da capacidade de ajudar as pessoas a conseguirem o que querem. Então, por exemplo, algo que tem valor só como meio para outra coisa, né? Ele diz que a medicina, o dinheiro são exemplos dessas coisas instrumentalmente valiosas. Quando algo é subjetivamente valioso? Quando o valor depende somente do fato de que as pessoas particulares querem aquilo, né? Então, para alguns, o uísque escocês tem valor,
para outros não tem. Assistir futebol e ir para a praia, etc., depende do gosto de cada um, né? Do valor que a gente atribui a essas coisas. Então, agora a gente pode ver de forma negativa o que é atribuir valor intrínseco a algo, diz o Dworkin. Quer dizer, é dizer que não é nem instrumentalmente valioso nem subjetivamente valioso, né? É dizer que o valor independe do que as pessoas de fato gostam, querem, precisam, é bom para elas, né? E o Dworkin diz que todos nós reconhecemos que a vida tem esse tipo de valor, que a vida tem valor independentemente das pessoas gostarem, quererem, etc., né? Então, como é que agora nós podemos compatibilizar essa posição com da atribuição de valor intrínseco à vida, né, com o reconhecimento de que as pessoas têm liberdade de escolha religiosa, né? Quando, diante de uma mesma circunstância, nós percebemos que, enfim, não há uma incompatibilidade de princípio entre essas duas coisas e que, em muitos casos, nós temos que ver, reconhecer que a autonomia ela se sobrepõe a essas considerações sobre o valor da vida, né? Por quê? Porque uma pessoa pode querer interromper uma gestação no primeiro trimestre e, enfim, postergar, né, o projeto de ter um filho para um outro momento, né? Então é assim que Dworkin defende que é possível priorizar a autonomia mesmo reconhecendo o valor intrínseco da vida, né? E aqui então vemos uma certa coincidência de um argumento de Dworkin, que defende uma ética baseada em direitos, o direito da gestante de decidir, por exemplo, né, com o argumento utilitarista do Singer, que diz que enquanto o feto não for um ser senciente, não há nenhum problema moral, digamos, né, de interromper a gestação. Bem, em geral, Dworkin sempre é lembrado e discutido em relação ao aborto, mas o livro dele também se aplica a questões de final de vida e eutanásia. Então, eu fico por aqui, convido vocês a assistirem à próxima videoaula, onde eu vou tratar de algumas questões do final da vida. Vamos diferenciar tipos de eutanásia, ver argumentos consequencialistas ou deontológicos para sustentar posições pró ou contra a eutanásia. Então, obrigado por hoje. Até a próxima videoaula, então, que será sobre questões de final de vida. Obrigado.